Nos dias de labor, pensamos em parar das lutas e da dor, queremos reclamar, mas Cristo em breve vem levar-nos para o lar, e então eternamente o choro irá cessar. Ao ver Jesus direi, valeu a pena, a dor esquecerei. Ao ver Jesus, sem filo bastará, o choro passará, a luta cessará. Ao ver Jesus. Há dias sem prazer, sem luz pra nos guiar, sem um amigo irmão, ninguém pra ajudar. Mas há no céu alguém que sente toda dor, alguém que nunca falha, o terrível pastor. Ao ver Jesus direi, valeu a pena, a dor esquecerei. Ao ver Jesus, sem filo passará, o choro passará, a luta cessará. Ao ver Jesus. Muito breve irei deixar a luta para trás, nos céus irei entrar, no lar de eterna paz. Verei a glória sim, verei o resplendor, mas ainda mais precioso, verei meu Salvador. Ao ver Jesus direi, valeu a pena, a dor esquecerei. Ao ver Jesus, sem filo bastará, o choro passará, a luta cessará. Ao ver Jesus. Muito bem, ao ver Jesus, direi que valeu a pena, né? Já não haverá mais dor, realmente, irmão, que quão precioso é, né? Nós termos essa esperança em Cristo Jesus, que de fato vale a pena servi-lo. Agora eu pediria para nosso irmão Candinho, lá de Guarapari, está me ouvindo, irmão? Irmão Candinho, e fazer uma oração, e logo após, tá ok? Logo após nosso irmão Nigel. Duas orações, nosso irmão Candinho e o nosso irmão Nigel. Ok, irmão Nigel? Sim. Então vamos orar. Nosso amado Pai, nós estamos numa noite, que para muitos são noite de tristeza, sem dúvida, mas nós estamos tão felizes e alegres por saber do descanso eterno que o teu servo, nosso irmão, já está descansando,
E com certeza o Senhor preparou para todos os santos que um dia aceitaram o Senhor Jesus, um lugar de descanso, onde um dia todos nós, se não for pela tua vinda, iremos também descansar, e naquele dia, quando o Senhor voltar, nós todos juntos, no abrir e fechar de olhos, haveremos de estar juntos do Senhor, não num corpo corruptível, mas num corpo transformado, glorioso pelo Senhor mesmo. Nós somos gratos por o Senhor nos fazer conhecer essas verdades e poder descansar nesta esperança gloriosa, que é saber que um dia nós todos juntos, sem lágrimas, sem tristezas, vamos estar num gozo de alegria eterna com o Senhor. E assim temos essa plena confiança que o nosso querido, saudoso irmão, que serviu o Senhor com tanta fidelidade, já está nesse descanso, esperando também todos nós um dia estarmos juntos. Oramos mais uma vez pelos familiares, que o Senhor possa estar consolando os corações, dando paz e tranquilidade. Por certo, haverá alguém da família que não tenha essa experiência ainda por Jesus Cristo, e que seja esta noite uma noite de grande oportunidade para que eles possam também, assim como nós, apesar dos corações entristecidos, mas confiantes, sabendo que teremos no Senhor Jesus esse lugar glorioso para o nosso descanso eterno. E um dia, sem dúvida, sem luto, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, porque a tua palavra nos confere isso, que todas as nossas lágrimas serão enxugadas e estaremos felizes para sempre com o Senhor. Cuida, Senhor, dos familiares do nosso prezado irmão e que o Senhor tenha, de fato, cuidado de cada um deles, dando tranquilidade, gozo e paz e satisfação na vida espiritual. Nós oramos agradecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nosso Deus e Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pelo esse privilégio que nós temos aqui hoje, entrando na Tua presença. Nós entramos na Tua presença com corações tristes, pesados, mas no outro lado com corações cheios de alegria, como aquele conhecimento, o Teu servo, ele é estar contigo no céu, na Tua presença. Nós pedimos, em particular, para a família Crawford e Meg, e William, os outros também, durante estes dias difíceis. Nós conhecemos Tu és o Deus de consolação, consolar os corações de cada um. Nós agradecemos a Ti para o privilégio nós tiveste, em conhecer o Teu servo, um servo fiel. Nós agradecemos para todo o ensino recebido, toda sabedoria e também para todo amor do Teu servo. Mas agora, para a igreja local em São Joaquim da Barra e também os outros irmãos aqui presentes que tinham mais conhecimento de nós, consolar cada um, conforto durante estes momentos tão difíceis. Nós apresentamos o nosso louvor, a nossa adoração na Tua presença, naquele nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ok, irmãos. Nós vamos agora ter um espaço, um tempo para 6 irmãos trazerem para nós uma mensagem da palavra de Deus. E eu pediria então que esses irmãos usassem o tempo até 10 minutos, né? Cada um. Então eu ia convidar agora, iniciando, nosso irmão Ferracini. Ele reúne com os irmãos ali na casa de oração, em São Joaquim, na rua São Paulo. Então, nosso irmão Ferracini, por favor. Boa noite a todos. Começando a falar um pouquinho neste instante, a primeira coisa que quero fazer é ler um versículo na Palavra de Deus. Este versículo foi lido pelo seu Jaime no dia 4/3/2003, em Piracicaba, quando nosso irmão Sr. Luiz Soares também foi promovido à glória. É o livro de o segundo livro de Samuel, no capítulo 3, e o versículo 38. Então disse o rei aos seus homens: não sabei que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? Eu achei muito bom as duas orações, porque após a apresentação do hino, eu acho que eu não teria palavras, eu não conseguiria expressar alguma coisa. Mas, lendo este versículo, o senhor Jaime, naquele dia, estendeu por um pouco mais. Hoje, todos os que vão comentar alguma coisa, nós temos menos do que 10 minutos. É bom lembrar disso. Agora, algumas qualidades que devíamos destacar quanto à pessoa do seu Jaime. E há várias, mas os 2 irmãos que oraram falou a respeito da fidelidade. E isso nós que convivemos com ele, tivemos o privilégio de poder apreciar. Eu passei a conhecer o seu Jaime logo depois de 69, quando eu abri a barbearia ao lado do Alberto Trinque, que tinha uma oficina de pinturas, e o senhor Jaime visitando ali o Alberto, eu o conheci. E o tempo passou de 69 em 79. Numa das reuniões da conferência da igreja que reúne na Praça Magino Diniz Junqueira, eu entendi a palavra. E também criei no Senhor Jesus Cristo. E daí para frente, a nossa amizade aumentou. E aumentando a nossa amizade, nós viajamos juntos. Várias vezes eu o visitei, ele nos visitou, e juntos nós tivemos oportunidade de trocarmos vários pensamentos. E na maioria das vezes, eu estava sempre aprendendo com o seu Jaime. O seu Jaime chegou aqui em São Joaquim no começo de 53. Eu não o conhecia. Morava na roça, mas ouvia o programa evangélico pela rádio daquela época, lá onde estava, e ainda era menino. E depois vim conhecê-lo quando eu contei agora. Mas lembrando das passagens nossa juntos, eu não queria deixar de contar a preocupação dele com as pessoas que nós visitávamos. E até pouco tempo, ele ia comigo até na fazenda, fazer visita para evangelização. E isso realmente a gente pode aprender com as pessoas
que têm ânimo para estas coisas. Muitas vezes os mais novos oram pelos mais velhos e esquecem de olhar para os testemunhos dos mais velhos, que muitas vezes pode ensinar os mais novos a não criar desculpas para poder estar presente nas reuniões locais, para poder cumprir os seus compromissos com a igreja, com as reuniões e também os compromissos particulares. E o senhor Jaime cuidava muito bem de fazer este serviço. E nestes últimos tempos, quando nós entramos neste tempo de ficar em casa, eu achei por bem visitar o seu Jaime pelo menos uma vez na semana. E eles concordaram, ele e a Meg concordaram. Eu ia para a casa dele, talvez no meio da semana, na quarta-feira, e nós tínhamos ali de 15 a 20 minutos conversando sobre algumas coisas do trabalho do Senhor. Esse tempo não era longo, não dava para falar em outras coisas. E depois passarmos um tempo em oração. E o senhor Jaime estava sempre com a mente boa, lembrando das pessoas enfermas, lembrando de trabalhos que muitos, às vezes, não lembrava, e ele lembrava nas suas orações, e ele estava apresentando realmente isso a Deus. E uma das coisas principais, ele estava orando por alguns dos nossos jovens que já se converteram e ainda não decidiram pelo batismo. E o cuidado dele com estas pessoas era grande em o nosso tempo, em todas as vezes que nós reuníamos para orar. Ele não esquecia de lembrar destas pessoas, inclusive a minha esposa. E depois, o tempo foi passando, a pandemia prolongando, e nós fazíamos isso uma vez na semana. E no dia 24, na quarta-feira da outra semana que passou, eu estive lá, oramos juntos e tudo deu certo. Passou a quinta-feira, na sexta-feira, a Margarete, primeiro a Elaine me ligou. Olha, o senhor Jaime não está bem, nós precisávamos do senhor aqui. Eu fui rapidinho, cheguei e nós descemos. Ele veio andando, entrou no meu carro e fomos conversando. 2h30 depois, quando mudamos daquele lugar que estava para a Santa Casa, com o médico, que é o médico que sempre atende a Margarete, e ele já mandou direto para a UTI. E daí aconteceu nisso que nós estamos presenciando no dia de hoje. Eu não quero prolongar, porque se eu fosse falar das vezes que viajamos, que estivemos juntos, eu tinha muita coisa para falar. Mas uma das coisas principais é o testemunho das pessoas que o conheceram até antes de mim. E hoje, quando me encontram, nestes dias passados, perguntam dele e contava do testemunho dele. A preocupação dele, nestes últimos tempos, era com a Margarete, por causa de muitos serviços e ainda ter que cuidar dele também. E isso ele estava sempre mencionando nas suas orações. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a carreira dele chegou ao fim. Realmente ele teve condições psicológicas, mental, de poder testemunhar a sua fé. Guardou realmente a fé. E ele dispensou flores, as coroas que as pessoas querem levar no velório. Ele já havia dispensado isso, que é para aproveitar numa causa nobre. Eu acho que vocês já receberam isso. Mas, com certeza, da coroa da vida. Que o Senhor os abençoe e os ajude a compreender estas coisas e viver uma vida
de testemunho como esta, que terminou no nosso meio hoje. Então, que possam aprender com pessoas assim. Amém. Ok, então agora na sequência, convido o nosso irmão Genair, ali da cidade de Manaus. Por favor, irmão. Olá, irmãos. Me sinto honrado em poder estar aqui, junto com os irmãos, podendo receber esse convite, em poder falar um pouco acerca da pessoa do nosso querido irmão, que já partiu para a glória, nosso irmão Sr. Jaime. Antes de nós continuar nossa conversa, eu gostaria que disponibilizasse um áudio, compartilhando com os irmãos, da última visita que estivemos na casa dele, agora no mês de janeiro. Antes da nossa saída, ele pediu: senta aí e liga o seu gravador. E a mensagem que ele falou, de 2 minutos, foi uma mensagem que foi enviada para Carla com as meninas e vai ficar marcado na nossa mente, porque tem mensagens ali de esperança, de confiança. Então vamos ouvir o áudio. Nossa irmã Carla e as moças ali em Manaus. Nós agradecemos vocês por ter deixado a parte masculina da família fazer uma visita aqui para nós em São Joaquim da Barra. Nós estamos sentados à mesa, está bem farta a mesa e eles vão comer. Antes disso, novamente, Genair vai agradecer a Deus, mas eu estou mandando esse recado para vocês, agradecendo a maneira que você emprestou eles para fazer essa visita aqui. E como um irmão no norte da Inglaterra, eu até fiquei hospedado na casa dele, e quando eu saí de lá, ele disse: nós vamos encontrar de manhã. E o que ele queria dizer é: nós vamos encontrar no arrebatamento. E nós agradecemos que é uma verdade. Mas pode ser, cara, que alguém vai ouvir essa fita que não está pronto. E que pode ser, às vezes, algum parente seu. Novamente, ela está dizendo: nós encontraremos de manhã. E agora, nós encontraremos, a tradução, eu creio, legítima seria: nós encontraremos no arrebatamento. Coisa maravilhosa. Mas, se algum parente, ou mais alguém, ou alguém que ouve essa fita não estiver salvo, não vamos se encontrar, não. Então nós agradecemos. Eu vou desligar agora e o seu marido vai orar e vai agradecer também esse privilégio. E tchau. Esse áudio, eu imagino que foi um dos últimos que ele gravou. Não sei se ele gravou mais alguma coisa depois disso. Mas foi um sentimento de despedida para Carla e as meninas que estavam aqui no norte, mostrando de fato a confiança de nos encontrarmos amanhã no arrebatamento. E isso foi emocionante quando eu enviei isso ainda na viagem para Carla e Raquel e Rebeca. Mas o que gostaríamos de enfatizar é que nesse áudio a preocupação dele
na salvação de pessoas. Não só de cumprimentar a Carla e as meninas, mas ele podia dizer que pessoas pudessem ouvir depois, para que tivesse a mesma segurança que ele tem. Porque se não tiver a mesma esperança, não encontraremos. E por isso, eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, que fala desse lugar. Porquanto mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabemos que nessa sala virtual tem muitas pessoas que ouviram pregações do Sr. Jaime. Parentes, filhos de irmãos. E quão bom seria se nessa ocasião tão solene, onde nós estamos aqui, lembrando desse grande homem de Deus, servo do Senhor, que deu a sua vida saindo da Escócia, vindo para o Brasil. Quão bom seria se hoje houvesse festa nos céus dos anjos, por pessoas podendo de fato reconhecer a sua situação pecaminosa, seu estado de pecado, podendo receber o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, para ter a mesma esperança, a mesma confiança do Sr. Jaime, e podendo junto, como nós lemos aqui, estar para sempre nos céus. Que confiança! O Sr. Jaime vivia dessa forma. Nas nossas conversas, nos aconselhamentos, ele demonstrava isso. Ele não só falava, mas ele vivia essa confiança. E isso, de fato, é um grande exemplo para nós, hoje, pensando em tudo isso. Interessante que a composição do hino 722, que tem como o registro o seu nome, nós podemos dizer e cantar: Ele é meu Salvador e meu Senhor. Ele é meu Redentor e bom pastor. Por mim a vida deu na amarga cruz. Aí ele diz, no final: é tudo para mim. Me trouxe a luz. Quão bom seria hoje, nesse momento. Talvez crianças. Eu me converti com 9 anos, então isso pode chegar a crianças. E ouviu tanto as mensagens do Sr. Jaime, quer seja no rádio, quer seja numa reunião presencial. A confiança dele, que ele, o Senhor, deu a vida por ele, e ele podia dizer: ele é tudo para mim, e me trouxe a luz. Ele me trouxe a luz. Conheci o Sr. Jaime em 2003, fui crescendo em Minas, ouvindo pregações do Sr. Jaime, mas nunca tinha encontrado com ele pessoalmente. Em 2003, já na obra missionária aqui no norte do Brasil, ele marcou algumas igrejas para eu visitar na região de São Joaquim da Barra. O primeiro lugar era Sacramento, e mais outras cidades, como Franca, Ituverava, São Joaquim, e assim por diante. Eu vi o cuidado dele, do carinho dele, porque ele foi com a dona Geni em Sacramento encontrar comigo pela primeira vez. Ele falou, e por isso eu falo do cuidado dele, ele podia dizer: eu vim encontrar com você porque tem uma grande responsabilidade na minha cabeça, porque você vai rodar a região. Eu achei interessante essa expressão dele, mostrando zelo pelas coisas do Senhor. De lá para cá,
A gente via, de fato, o interesse dele, e já tinha ouvido o interesse dele também no norte, em outros lugares, no Amapá. E vemos o cuidado do Sr. Jaime. E quando eu estava, alguns meses aí, 2 meses atrás, acometido com o Covid-19, ele ligou para mim, querendo motivar, animar, porque a gente fica numa situação terrível, e ele podia dizer: olha, Janair, eu vou falar para você as palavras de Fanny Crosby, que escreveu: salvo nos fortes braços do terno Salvador. Doce descanso tenho no seu perene amor. Vivo bem garantido contra o poder do mal. Sinto-me recolhido no seu seio divinal. Salvo nos fortes braços do terno Salvador. Doce descanso tenho no seu perene amor. De fato, um grande homem de Deus, que através da ida dele para a eternidade, possa falar com pessoas que ainda não são salvas, e também falar com pessoas que são salvas, para nós termos, de fato, o mesmo cuidado, o mesmo desejo, dele poder dizer um dia, como ele disse para mim, Janair, a mesma mensagem que eu trouxe da Escócia, eu prego ela até hoje. Isso é uma grande motivação e um grande exemplo para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agora passo para o nosso irmão, seu Alberto Trinque. Por favor, irmão Alberto. Nós damos graças a Deus por esses momentos, pelo que já ouvimos. Realmente é precioso ouvir das experiências do nosso irmão. Eu acredito que, tendo convivido muito com ele não gostaria de tanta exaltação da nossa parte. Mas no nosso coração nós sabemos que ele foi, de fato, um grande servo de Deus. Eu gostaria de ler um versículo e compartilhar com os irmãos alguns pensamentos. Hebreus, capítulo 13 e o verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Eu tenho pensado muito nesse versículo, especialmente pela instrução que ele nos traz. Lembrai-vos dos vossos guias. O escritor aos Hebreus está falando de líderes que passaram para a glória, mas que deixaram um exemplo que deve ser imitado. A parte final do verso disse: imitai a fé que tiveram. Irmãos, é tão precioso quando nós podemos ter diante de nós exemplos que nós podemos seguir, que nós podemos imitar e que devemos imitar, não é verdade? Quando nós pensamos no nosso irmão, vem à nossa mente muitas coisas, muitas experiências, e graças a Deus, né, por coisas boas que estão na nossa mente, no nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas, não muito, é claro, não dá, né? Mas eu estou pensando exatamente na minha vida, no meu trabalho, no meu ministério para o Senhor. E grande parte, é claro, de tudo aquilo que eu sei, eu recebi como instrução por parte do nosso irmão. Houve outros irmãos também que cooperaram, mas ele foi muito usado por Deus para nos passar verdades tão preciosas. Há poucos dias, falando com o irmão Paulo Magri, nós comentávamos sobre o fato que nós tivemos uma base bíblica para que nós pudéssemos servir ao Senhor de forma correta. Estávamos falando exatamente sobre o exercício da fé, a confiança no Senhor, e o não ficar pedindo, né,
aos irmãos. É interessante, irmãos, a gente pensar nessas coisas. Né? Eu me lembro de uma ocasião, junto com o Sr. Jaime, um irmão perguntou para ele qual foi a escola teológica que o senhor frequentou. E sabe, irmãos, esse pensamento de teologia está no coração, na mente de muitos de nossos irmãos. Até o ponto que, às vezes, se o apóstolo Pedro estivesse por aqui hoje, ele não pregaria em muitas igrejas, porque ele era um homem simples, um simples pescador. Mas é interessante a resposta. Ele disse para o irmão que perguntou: eu frequentei a escola de Maria. Aí o irmão ficou meio assim, falou: mas como escola de Maria? Onde fica? Ele disse: aos pés do Senhor Jesus. A gente não esquece uma coisa assim, não é verdade? Ele disse isso. Tudo que ele aprendeu foi aos pés do Senhor Jesus. Não existe uma escola melhor. Não existe um lugar melhor para o aprendizado do que estarmos aos pés do Senhor Jesus. Em 1976, nós saímos de São Joaquim e viemos para Londrina, para o Paraná, para começar o trabalho do Senhor aqui em Londrina e região. Já fazem 44 anos que nós estamos aqui. Não só começamos trabalhos aqui, mas também tivemos o privilégio, né, de estar ministrando a palavra em muitas partes do nosso querido Brasil. E naquele ano, antes de nossa saída para cá, a igreja na praça, nós falávamos da praça, na CEAGESP, né? Então, a igreja na praça promoveu uma despedida. E é claro que as duas igrejas estavam juntas e as duas igrejas nos recomendaram para a obra do Senhor. E naquela reunião, cada um dava uma palavrinha, era um momento de despedida, um momento realmente emocionante. Mas uma frase do estudo que nosso irmão Sr. Jaime deu ficou gravada na minha mente e me ajudou muito durante todos esses 44 anos. E a frase era: tem que ser pela fé para que seja seguro. Ele estava falando exatamente sobre o viver para a fé, pela fé. O viver confiando no Senhor para nosso sustento, para sustento da obra, realização do trabalho. E ele disse: olha, tem que ser pela fé para que seja seguro. Essa frase nunca saiu do meu coração e até hoje ela está comigo. E graças a Deus foi assim mesmo. Durante todos esses anos, nós não pedimos nada aos irmãos, né? Pedimos ao Senhor. Poderia contar aqui muitas experiências lindas, né, de suprimento por parte do Senhor, apenas coroando a nossa fé. E é maravilhoso quando nós confiamos no Senhor. E o nosso texto diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hoje nós estamos considerando o fim da vida de nosso irmão. E sem dúvida foi um grande guia, na verdade. Ele viveu pela fé. A mesma fé que ele mencionou naquele dia tem que ser pela fé para que seja seguro. Ele viveu assim, nós estamos vivendo assim, e é maravilhoso imitar a fé que ele teve. Imitar a fé que nossos irmãos que confiam no Senhor nos passam. Foi realmente maravilhoso. Já faz muitos anos,
ainda a frase está viva na mente e no coração. É bom, irmãos, quando nós podemos lembrar. Hoje todo mundo está falando dele. Será que daqui a alguns anos ainda estaremos lembrando dos seus ensinos, da sua pessoa, do seu ministério? Não para glorificá-lo, porque acho que ele não gostaria disso, mas exatamente para nos edificar, crescermos, desenvolvermos e servirmos ao Senhor melhor. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu estou terminando, eu sempre pensei nessa frase, considerando atentamente o fim de suas vidas. Talvez o fim de nossa vida vai mostrar a vida que nós vivemos. Vai deixar-nos um exemplo, vai deixar para os outros um exemplo daquilo que cremos, em quem confiamos e da forma como obedecemos a palavra. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão, nesse momento, ligados a essa reunião tão importante, né? Que com certeza não será esquecida facilmente. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, na sequência agora eu passo para o nosso irmão, Sr. Teodoro, da igreja ali em Cascavel. Nosso irmão Sr. Teodoro, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Margarete, William e familiares. Queremos expressar aqui, nesse momento também, os nossos sinceros sentimentos pela partida do nosso querido e saudoso Sr. Jaime Crawford. É precioso de ter conhecido pessoa como essa. Eu não lembro mais o ano quando nós encontramos pela primeira vez. Mas ao longo desses anos que eu comecei a conhecer o Sr. Jaime e a Dona Geni, nós tivemos vários e muitos encontros, seja viajando, seja pregando, dividindo o púlpito em conferências e estudos bíblicos. E também o Sr. Jaime nos visitou aqui, quando começamos o trabalho aqui em Cascavel. Ele também veio, pregou em ar livre. E tivemos momentos sempre muito frutíferos e momentos de muito aprendizado para mim mesmo, pois eu sou 23 anos mais novo do que o Sr. Jaime chegou. E eu aprendi já desde criança que a gente sempre deve ficar perto de pessoas velhas e experimentadas nas coisas espirituais. E com isso tive o privilégio de aprender muito na obra de Deus. Ele deixou realmente um legado espiritual. Um legado espiritual que gostaria de ler um versículo aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu vejo aqui 3 coisas. Primeiro, o escritor dessa carta, ele aborda o assunto aqui dizendo que o alimento sólido é para os adultos. Quando uma pessoa, como o senhor Jaime tem feito, deixou o seu país, veio ao Brasil, com a finalidade de divulgar e anunciar e viver na prática do Evangelho. E eu cheguei a conhecer esse irmão como um homem adulto, um homem ajuizado nas coisas espirituais. Um homem equilibrado, que sempre sabia responder à altura, com muita sabedoria e com muita precisão. Eu me lembro que quando ali em Uberaba ficamos hospedados juntos num quartinho, naquele acampamento, e uma vez veio um jovem ali conversar com o senhor Jaime, e ele ajudou esse irmão de uma forma bem sábia e simples a respeito de um salmo. E eu vejo até hoje aquele jovem extasiado de alegria em ter esclarecido as suas dúvidas. Sim, de fato. Assim é um homem adulto. Um homem que sabe lidar com alimento sólido. Mas diz aqui o escritor aos Hebreus também, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. É importante não só saber lidar com a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, mas deve também praticá-la na vida diária, no seu comportamento, no seu trato. Eu conheci o senhor Jaime como um homem que tinha muita sensibilidade e tratava as pessoas à altura. Às vezes eu ouvia irmãos clamar que o senhor Jaime é duro, é durão. Ele fala na lata, ele machuca. Comigo nunca aconteceu. Certamente eu entendi as correções. Eu nunca recebi um conselho como sendo algo que vem me machucar. Mas eu tive sede para aprender. E precisamos exercitar a nossa vida. E é isso que eu aprendi com esse irmão precioso.
Eu não estou bajulando. Eu não sou a pessoa que faz isso. Mas nós devemos considerar o que é fato e o que é a verdade. Agora, para defender a verdade da palavra de Deus, não só vai juntar amigos, também vai levantar inimigos. Essa dura realidade. É assim a vida de um servo do Senhor. Mas eu nunca ouvi, nos muitos encontros que nós tivemos, o senhor Jaime criticar qualquer irmão, ou falar de um irmão. Uma característica é muito preciosa. Ele sabia acolher, discernir, e também dessa forma tratar com a pessoa. E finalmente, diz-nos aqui o versículo 14, para discernir não somente o bem, mas o mal. Discernimento. E eu vejo que o senhor Jaime tinha uma preocupação profunda com a pureza da palavra do Senhor para que ela não seja torcida. Qualquer coisa. O senhor Jaime, ele procurava corrigir e dialogar para que aquilo que está vindo, e de fato nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Falamos desse vírus, mas me preocupa mais o lado espiritual. Eu estou preocupado, o senhor Jaime não está mais conosco. Aquele ponto de reverência que uma vez o Dr. Jairo falou ali, num encontro de ID lá em São Paulo, quando ele falou do senhor Jaime. Gostei demais. Um ponto de reverência. Uma pessoa viva que viveu a palavra de Deus, procurou defendê-la, procurou colocar ela em prática. Isso é precioso, irmãos. E quando nós, nesse instante, estamos nos despedindo desse corpo do nosso querido irmão, nós sabemos que ninguém pode substituí-lo. Porque cada irmão, cada irmã é uma original. Ninguém pode preencher a vaga dele. Essa vai ficar vazia. O que fica, a saudade. E com o tempo, nós vamos compreender que aquela vida, e principalmente os irmãos ali em São Joaquim, tiveram um privilégio extraordinário. E ter uma pessoa tão querida, tão profunda,
ali no vosso meio durante décadas. Isso é um privilégio. E igual o nosso irmão Genair falou, eu estive pela última vez com o senhor Jaime no mês de janeiro desse ano. Almoçamos junto também, onde também tivemos ali na praça aquela semana de estudo bíblico. E foi, de fato, mais uma experiência que o Senhor deixou para a gente. Uma marca preciosa. Eu desejo, irmãos, que agora ali ficarem orfanados, podemos até dizer desse precioso irmão, ele há de levantar outros, os quais vão continuar fazendo esse trabalho. Não perdem a esperança, coragem, pois o Senhor está conosco até aquele dia, quando nós podemos nos reunir novamente e estando ali junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu lar celestial. Muito obrigado. Amém. Irmãos, agora, na sequência, eu convido o nosso irmão Orlando a rasmar ali de São Bernardo do Campo. Por favor, irmão Orlando. Amados irmãos, boa noite a todos. Estamos reunidos de forma online, distantes uns dos outros fisicamente, porém unidos na pessoa de Jesus Cristo. A pandemia nos separou, mas o precioso sangue de Cristo nos une cada vez mais. Nele não há separação. Louvado seja o nosso Deus. Falar sobre a vida do nosso amado irmão Jaime não é tarefa fácil. Quando ele e sua esposa, a irmã Geni, completaram 60 anos de casados, bodas de diamante, em 13 de dezembro de 2011, tive a oportunidade de transcrever em meu blog um relato sobre suas vidas, algo gratificante sobremaneira. Mas 3 meses depois, em 8 de março de 2012, foi tarefa difícil falar nos funerais da querida e saudosa irmã Geni. Hoje, nesta oportunidade, desejamos exaltar o nome do nosso Salvador pela vida de inspiração do senhor Jaime. Uma vida de testemunho, de fidelidade e de um servo que honrou e amou seu precioso Salvador. A cada um de nós cabe honrar a homens como este. No dizer do apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Corinto, referindo-se a irmãos que se dedicaram à obra e foram verdadeiros suportes ao apóstolo. Assim ele escreve em 1 Coríntios 16, 17 e 18. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava. Refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois,
a homens como estes. Em outra versão diz, valorizem homens como estes. O irmão Jaime foi um destes homens. Quanto refrigério ele não trouxe a muitos corações. Quantas vidas não conheceram a Cristo por seu intermédio. Quantos irmãos foram edificados por seu ministério. Desde que pisou esta terra, na cidade de Santos, no dia 22 de abril de 1952, há 68 anos, nunca deixou de se gastar na obra do Senhor. Podemos pensar mais uma vez no que Paulo escreve em 2 Coríntios 12 e 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. O irmão Jaime gastou sua vida na obra de Cristo, com alegria e com gozo em seu coração. Valorizem homens como este. É a palavra de Deus que nos manda. Mais tarde, Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, referindo-se a Epafrodito, manifesta sua gratidão por sua vida, dispondo-se a socorrê-lo em suas necessidades. E ao mandá-lo de volta aos crentes de Filipos, ele escreve: por isso logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e homens como este honrem. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito deveria ser recebido pelos crentes com grande alegria e ser honrado pelos seus irmãos em Filipos. Irmãos, como crentes em Cristo, conhecedores do seu entusiasmo na obra do Senhor, devemos também a honrar e imitar as suas pisadas. Tive o privilégio de conhecer bem de perto o seu trabalho. Permitam-me contar-lhes uma experiência. Uma experiência que minha esposa passou no ano de 1972. Nasceu nossa primeira filha e alguns dias depois minha esposa voltou para o hospital e esteve bem perto da morte. As igrejas entraram em oração, intercedendo, irmãos intercedendo, e Deus trabalhando silenciosamente. Então, uma noite daquelas tristes no hospital, por volta das 10 horas, ela viu que alguém entrava em seu quarto, com um sorriso largo no rosto. E ela perguntou: quem é o senhor? E ele disse: sou Jaime Crawford, de São Joaquim da Barra. Sou missionário e vim visitá-la. Estava em reunião no Moinho Velho e resolvi vê-la. Conheço um pouco seu marido Orlando. Ele leu a palavra e orou naquela noite. E minha esposa nunca mais esqueceu aquela visita, sua palavra e sua oração. Irmãos, honremos a homem como este. Mas ainda há mais um trabalho que não posso deixar de mencionar. Por longos anos foi ativo e cooperador da senda do cristão. Sempre cuidou do teor dos artigos publicados. E eu, como redator, enviava os artigos para publicação
e o senhor Jaime os lia todos na íntegra e dava sua opinião sempre sábia. Posso dizer, então, que depois atuou por longos anos como tesoureiro, cuidando com muito carinho das ofertas recebidas e sua utilização para impressão e postagem nos correios. E em nome da equipe de Acenda do Cristão, nossa mais profunda gratidão. Também ele estava envolvido com o nosso inário Hinos e Cânticos, com Cânticos de Sião, com inário de música, e sempre incentivou e orientou a equipe responsável por tais publicações. A Associação Cristã Editora, por sua diretoria, também manifesta sua gratidão. E, sem dúvida, sentirá sua falta, sua ajuda, seu apoio nas reuniões sempre presente. Irmãos, que nosso Deus seja engrandecido pela vida desse nosso amado irmão. E todos nós, beneficiados e edificados por seu trabalho, sigamos imitando a sua fé e honrando sempre a homem como ele. Que o Senhor nos abençoe e muito obrigado a todos. Finalizando, então, esse tempo, nós passamos agora para o nosso irmão Eliel, que é membro da igreja, que se reúne aqui na casa de oração na Praça Magina, em São Joaquim da Barra. Por favor, Eliel. Irmãos, boa noite. Nós estamos aqui reunidos neste propósito de estarmos trazendo as nossas homenagens ao nosso querido irmão Sr. Jaime. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Agora o versículo 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E que Deus possa abençoar a sua palavra que nós lemos. Irmãos, eu tive, da mesma forma que o Joel já relatou, nós somos irmãos 2 vezes, irmãos em Cristo, irmãos na carne, e da mesma forma que ele teve esse privilégio, eu também tive, de ser, desde a minha pequeninice, conhecer o Evangelho, ter sido visitado pelo Sr. Jaime em nossa casa. E por diversas e diversas vezes eu pude ouvir a pregação que o Sr. Jaime trouxe ali na igreja. E é importante nós lembrarmos de que o Sr. Jaime, ele não apenas pregou o evangelho dentro da igreja, ali entre as 4 paredes, mas ele viveu de fato o evangelho. Um homem que deu a sua vida em prol do trabalho do Senhor. É importante nós destacarmos ensinamentos que foram muito preciosos para mim, e isso eu vou levar para o resto da minha vida. Primeiramente, o Sr. Jaime, ele sempre me motivou. Ele foi um homem que sempre procurou me motivar ali na igreja. Mesmo quando eu percebia que eu não fazia a melhor das pregações, algo às vezes muito simplório, mas ele sempre vinha
e animava com uma palavra para que continuasse fazendo aquilo, sempre animando. Isso foi muito importante na vida minha, porque realmente me ajudou demais. O Sr. Jaime, ele trouxe ensinos, e algo que eu também não vou esquecer, que ele dizia sempre, usava essa expressão, andar no meio do caminho. O sentido não era de estar em cima do muro, não era isso que ele queria dizer, não. Mas andar no meio do caminho era estar centrado. E ele dizia, olha, às vezes, pelo fato de vocês andarem no meio do caminho, vai passar um do seu lado que vai espirrar barro em você do lado direito, e às vezes vai passar alguém do seu lado esquerdo e vai espirrar barro em você também. E nós estamos sujeitos a isso. E conforme algum dos irmãos já falou, o Sr. Jaime era um homem muito centrado, e de fato, ele trouxe este princípio para as nossas vidas. E algo também que eu jamais vou esquecer, que ele dizia, ficar atrás da cruz. Ou seja, quando você pregar a mensagem, não seja você o alvo de estar no holofote, mas coloque a pessoa do Senhor Jesus Cristo à frente e fique atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo, porque verdadeiramente o Sr. Jaime ele nunca procurou honra para si mesmo. E isso é um ensinamento bastante importante. Mas lembrando dentro daquele contexto que nós lemos em Filipenses, o apóstolo Paulo, quando ele menciona no versículo 19 acerca da palavra libertação, nós podemos dizer que o Sr. Jaime, agora, ele está liberto deste corpo mortal. O Sr. Jaime, ele sentia dores nos seus joelhos, e quem convivia com ele sabia muito bem disso. O Sr. Jaime passou a ter a sua visão limitada. O Sr. Jaime tinha algumas limitações, que com o passar do tempo, da idade, isso vai acontecendo com qualquer ser humano. E eu me recordo que uma das coisas que ele tinha, às vezes ele vinha me visitar no escritório onde eu tinha, aqui bem perto da minha casa, e às vezes ele vinha trazer alguma coisa do trabalho, alguma coisa da escala para ser feita, e quando ele ia embora, ele despedia de mim, às vezes despedia da minha esposa, ali na calçada, e ele falava assim, eu vou despedir de vocês aqui, porque depois que eu montar no carro, eu não vou conseguir virar o meu pescoço para o lado esquerdo. Ele tinha essa limitação. E então, nós vemos um homem que passou a viver e ter limitações na sua vida. Mas agora, o nosso querido irmão, ele está liberto de todas estas limitações. É importante lembrarmos que ele foi sempre muito bem cuidado. A dona Geni cuidou muito bem dele, depois a Meg cuidou muito bem dele, os filhos cuidaram dele. Mas quando a gente fala da questão da libertação, sobre aquilo que o nosso corpo está sujeito aqui neste mundo, e nós sabemos que padecemos muita coisa, porque a Bíblia diz, por causa do pecado. E a palavra libertação, ou salvação, que o nosso apóstolo Paulo citou no versículo 19, ele não se refere à questão da libertação da alma, mas sim da prisão em que o apóstolo Paulo se encontrava. E o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção que o Senhor, ele tinha poder para livrá-lo da prisão romana. Porém, ele sabia que as chances dele ser morto eram muito grandes, porque ele estava debaixo da lei romana. E o apóstolo Paulo, ele não tinha medo da morte, muito pelo contrário, a morte podia ser para ele um meio de libertação de todo o seu sofrimento. E nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, por vezes, na palavra de Deus, ele citou acerca disso. Ele tinha limitações na sua vida também com relação à sua visão.
ele tinha limitações com relação ao espinho na carne, nós sabemos o que era esse espinho, mas algo que trazia sofrimento no seu corpo. Então, quando nós vemos a situação que hoje, ao saber que o nosso irmão Sr. Jaime, ele passou pela morte, isso dói muito em nós. Porém, nós devemos lembrar que agora ele está livre, livre com o Senhor ali na glória. Olhando para o versículo 21, quando o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo, nós podemos perceber que isso era um meio de vida, era a filosofia de vida do apóstolo Paulo, e também essa foi do Sr. Jaime. Ele não viveu pelo dinheiro, porque ele saiu de um país de primeiro mundo, e na década de 50 ele veio para o Brasil, um país de segundo, talvez terceiro mundo. Então ele não veio por causa do dinheiro, ele não veio por causa da fama, ele não veio por causa de nada que trouxesse prazeres transitórios. O alvo dele era amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Conforme já foi lembrado, pelo nosso irmão Genair, se eu não me engano, Coríntios 722, que ele escreveu, quando ele pôde dizer isso, ele é meu Salvador, meu Senhor, ele é meu Redentor e bom pastor. Por mim, a vida deu na amarga cruz, é tudo para mim, me trouxe a luz. E no versículo 21 finaliza, então, o apóstolo Paulo dizendo, morrer é lucro. Humanamente falando, quando se fala isso, normalmente não se considera a morte um lucro. Mas para todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, a morte é um caminho que nos leva para a luz, para a glória, para os céus. E agora o nosso irmão, ele já transpôs, ele passou por esse caminho. E agora ele está com o Senhor Jesus Cristo. E que isso possa trazer consolação no coração de cada pessoa da família, a Meg, o William, os netos, os sobrinhos, e todos possam ser consolados ao saber que agora ele está com o Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Amém. Nós estamos finalizando, então, a nossa reunião, chegando no final, eu gostaria de, então, para a última oração, convidar nosso irmão Alexandre Maxwell ali de Uberaba, para se encerrar com mais uma palavra de oração. Alexandre, por favor. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, nesta hora, pela esperança que invade os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. E toda a saudade e toda a distância será desfeita nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome pela vida do tio Jaime, pelo privilégio, ó Pai, daqueles que puderam conviver com ele. Obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor me deu de aprender dele, de poder observar a sua vida, de poder ouvir os seus muitos conselhos, admoestações, correções. Obrigado, ó Pai, porque os dias de luta do nosso irmão terminaram. Os dias de glória chegaram. E o céu agora é o seu lar.
a sua casa. E nós estamos alegres, sim, Senhor. Alegres porque poderemos, ó Pai, colocar em prática o muito daquilo que aprendemos com o teu servo, tendo a expectativa de todos juntos servir ao Senhor na eternidade. Não é um dia triste, ó Pai, para nós e muito menos para o tio Jaime. Certamente hoje foi o amanhecer do seu dia eterno, livre de todo embaraço, de toda limitação, de toda dificuldade, das dores que já foram mencionadas. E nós lembramos agora, ó Pai, e rogamos por aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir as verdades do Evangelho através do teu servo. E talvez ainda estão rejeitando a tua santa e bendita palavra. Que seja um momento de reflexão. Parentes, amigos, conhecidos, que tantas vezes ouviram o testemunho, a boa mensagem de fé, de esperança, a boa palavra do Evangelho lançada, proclamada, com coragem, com intrepidez. Ó Pai, que de fato isto continue a falar aos corações. Consola, ó Pai, os nossos corações, os familiares. Ajuda-nos, ó Pai, nesses dias difíceis, nesse momento de separação, mas que a esperança de um dia estarmos todos juntos na Tua presença, que nós possamos entender que de fato hoje é um dia glorioso, hoje é um dia de alegria, porque conhecemos o nosso Deus, sabemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, sabemos, ó Pai, onde vamos chegar, sabemos a quem servimos neste mundo. Ó Senhor, obrigado por esta oportunidade de convivermos, de servirmos ao Senhor nesse tempo da nossa peregrinação. Não sabemos quantos dias ainda nos resta, mas, ó Pai, como nós esperamos, como nós vivemos a expectativa de um dia também estarmos para sempre com o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, finalizando, gostaria de passar para o nosso irmão William, nosso irmão Beto. Não sei se ambos ou um deles vai se manifestar, né, expressar em nome da família. Então, irmãos, fiquem à vontade, por favor. Vocês me ouvem? Você me ouve? Opa, estamos ouvindo. Pode falar, irmão. Eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu tive sábado. É uma experiência de gratidão. Desde o início, os médicos que cuidaram do meu avô, especialmente um, entraram em contato comigo e se mostraram abertos a receber o meu contato para passar informações a respeito dele. E como eu sou um profissional da saúde em formação e sou interno e trabalho em UTI, inclusive, aí ele me autorizou a entrar lá na UTI para ver o meu avô. E no sábado eu decidi entrar e visitá-lo, né? Foi um dia que estava mais oportuno, a UTI estava mais tranquila. E eu entrei na UTI no sábado, depois do almoço, e eu recebi o prontuário das minhas mãos, eu fui
apresentado ao chefe da UTI, recebi o prontuário, estudei o prontuário, cheguei até o leito dele, vi todas as informações que os equipamentos me forneciam. Aí eu falei, não vai dar. E minha bateria está acabando, não. Está com 40% ainda. E eu falei, Joel, não vai dar. Não vai dar. E aí o chefe da UTI chegou e falou, que você acha? Eu falei, eu acho que é isso, isso, isso. Ele falou, sua leitura está correta, esse é o raciocínio. Então aí eu tive um momento com ele, só com o meu avô, eu peguei na sua mão, conversei com ele, contei o que a gente estava fazendo, contei que naquele dia a gente tinha almoçado juntos, tia Elaine, tia Meg e eu, que a gente tinha ouvido músicas que ele gostava. Ele estava sedado, é óbvio, mas eu falei mesmo assim. Mas eu fiz uma oração que eu costumo fazer quando eu me sinto sozinho. Quando eu estou num momento de muita dor e mesmo sabendo que Deus está ali, eu não consigo ver a Deus. E eu fiz a seguinte oração, eu falei, Senhor, eu estou aqui agora, daqui a pouco eu vou sair, meu avô vai ficar aqui sozinho, e eu queria, por mais que eu saiba que o Senhor está aqui, eu queria que o Senhor se mostrasse mais evidente. A falha é minha, eu que não estou conseguindo te sentir, entende? Eu queria que o Senhor, por favor, se mostrasse a nós aqui de maneira escancaradamente. Seja evidente para nós, por favor, agora. E nesse momento que eu orei, eu comecei a ver no meu avô pequenos detalhes do cuidado das enfermeiras com ele. Alguns detalhes que a gente às vezes pede para elas e na correria elas não fazem, elas fizeram e fizeram muito mais. Cuidados, tudo certo, até o fixador da cânula era o melhor possível, que não machuca. Tudo que você imaginar, Joel. Eles tomam banho de manhã, né? Mas era tarde, ele estava cheiroso, ele estava com o cabelo penteado. Parecia que ele estava tirando um cochilo na casa da minha tia depois do almoço. E aí eu senti eu tô cuidando. Eu tô aqui, Beto, eu tô aqui e eu tô cuidando até dos mínimos detalhes. E aí eu senti paz porque foi Deus falando comigo que Ele estava cuidando de nós e principalmente do meu avô até nos mínimos detalhes. E eu queria compartilhar isso com vocês. Às vezes Deus não se mostra para a gente de maneiras com fogos de artifício, Ele se mostra em detalhes, né? E às vezes a gente tem que se atentar a isso. E aí eu orei com ele, me despedi e saí, e aquela UTI estava em paz naquele dia. Uma paz que normalmente UTIs não tem. Uma paz que eu nunca vi em uma UTI. Então eu fui saindo e vi uma paz naquela unidade de terapia intensiva, uma paz que eu nunca tinha visto. E um paciente mais bem cuidado que eu já tinha visto por uma equipe de enfermagem. Então eu quero agradecer muito ao Dr. Adel e ao Dr. José Miguel, ao Dr. Carlos Ferrarini, que estava lá no dia, a enfermeira Poliana, a dona Ana Rita, toda a equipe do Hospital da Santa Casa de São Joaquim da Barra, que o acolheu e cuidou, até o mimou, assim, por assim dizer, assim, sabe? Eu não sei se não é uma questão de ter sido um privilégio de eu ter sido o último a vê-lo com vida, não é isso, mas foi um privilégio ter ido lá e experimentado o cuidado de Deus, até naquele momento. E eu queria agradecer muito a Deus e pedir que vocês agradecessem comigo a Deus pela equipe de saúde, por ele ter sido bem cuidado. Eu queria agradecer por isso. Vou passar para o meu pai. Tá bom, João? Pronto? Posso começar?
Boa noite a todos. Tem um ditado que fala que a prática faz a perfeição. Eu confesso que essa prática comigo não está sendo muito perfeita, não. Muitos que estamos ouvindo hoje, quando estávamos despedindo do Alan, depois de alguns anos aqui em São Joaquim, despedindo do mãe, e novamente aqui despedindo do papai. Nós agradecemos pelo carinho de todos. Não vou agradecer aos médicos, que o Beto já fez isso, eu vou agradecer somente aos irmãos que falaram. Não está me ouvindo? Pelas palavras de bondade e carinho. Agora está me ouvindo? Eu não estou ouvindo o Joel. Pode continuar. Posso continuar? Irmão, oi, ele está me ouvindo? Então eu gostaria de... Foi tão bom ouvir as palavras de carinho. O som está baixo. De vários irmãos. E nós tivemos... Agora estão ouvindo melhor? E nós tivemos o privilégio de estar os 2 últimos fins de semana, a Rita e eu com ele, aqui em casa. No fim de semana anterior, quando ele caiu, a Meg logo de manhã ligou, pedindo que ele queria nos ver. E depois, logo no fim de semana seguinte, com o falecimento da minha cunhada, nós novamente estávamos aqui. E foram realmente os 2 últimos fins de semana que ele estava em casa. Na sexta-feira seguinte, a Meg ligou, dizendo que ele estava sendo internado. Infelizmente, nós não voltamos mais, porque a Meg disse que, como ele estava na UTI, não podia receber visitas, então nós ficamos quietos em Goiânia, mas lembrando de todos, nós agradecemos o carinho e foi muito bom ouvir de todos. E eu creio que o meu pai era o remanescente dos missionários pioneiros que vieram para o Brasil, porque houve os pioneiros antes da guerra e os da pós-guerra. E vivos hoje está apenas, se não me falha a minha memória, o nosso irmão Donaldo Duís, que está nos Estados Unidos. Todos aqueles missionários que vieram até nos anos 50, todos já estão na glória. E eu creio que depois disso, que está conosco ainda o nosso irmão Gava Neiker. Não estou dizendo que ele é o próximo que vai subir, mas eu estou dizendo que é o próximo missionário que veio do exterior para dedicar a sua vida em prol do Evangelho aqui no Brasil. Mas nós agradecemos a Deus e hoje, como eu estava conversando com o Celso Castro, no Nordeste, ele me ligou perguntando da saúde do meu pai, eu disse, ele está bem, porque a Meg acabou de me ligar e disse que ele descansou. E ele perguntou, como você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo feliz, porque conheço muitos amigos que não tiveram o privilégio de ter pais por tantos anos. E eu tive o privilégio de ter a mamãe por longos anos, me falha a memória agora com quantos anos ela faleceu. E o meu pai agora, em outubro, se Deus permitisse, ele completaria 96 anos. Então eu falo para mim e para a Meg, é uma honra nós termos os nossos pais conosco durante tantos anos, nos ajudando, nos auxiliando, nos corrigindo, nos puxando a orelha, nos dando carinho, mostrando o caminho. Mas é um privilégio que nós tivemos de Deus permitir que ele ficasse conosco tanto tempo. E eu agora agradeço a Deus por isso. E agradeço aos irmãos pelo carinho e principalmente a Meg, que fica aqui sozinha, que cuidou dele durante tanto tempo. Nós pedimos que Deus nos dê força agora para nós continuarmos a nossa caminhada aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Obrigado, William. Obrigado, Beto, pelo testemunho tão confortador que trouxeram para nós, né? E saber que o nosso irmão Sr. Jaime, realmente, como o Senhor cuidou dele em todos os momentos, inclusive nos últimos momentos, né, ali no hospital. Eu ouvi do nosso irmão Beto, que está na carreira da medicina,
né, que conhece realmente o ambiente, como ele citou, isso é bastante confortador. Então, nós louvamos a Deus por tudo isso, né? Nós estamos agora, irmãos, no final, e nós vamos finalizar a nossa reunião. Nós queremos antes só apresentar mais um pequeno anúncio. Amanhã, o corpo do nosso irmão, o seu Jaime, será velado aqui mesmo no velório municipal em São Joaquim da Barra, no período das 7 horas até às 11 horas. E foi feita uma escala para visitação, para evitar a aglomeração. Então, das 7 às 8, está reservado para os irmãos que reúnem na Casa de Oração de Nova São Paulo. Depois das 8 até as 9h15, para os irmãos aqui em São Joaquim, que reúnem na praça, das 9h15 às 10h45, para os irmãos das igrejas locais de outras localidades. Então, esses são os horários, né, para evitar, então, a aglomeração. Então, irmãos, quero agradecer agora, mais uma vez, a presença de todos. Os irmãos cooperaram com a presença, com a palavra, com a oração. Muito obrigado pelo carinho demonstrado à família, Crawford, as igrejas locais aqui em São Joaquim, também na região, onde o Sr. Jaime sempre cooperou, com grande dedicação. Então, nós agradecemos muito a vocês, todos os irmãos, por esses momentos que passamos juntos. E a hora vai avançando e os irmãos vão precisar se conectar. Fiquem à vontade a partir de agora, mas pode ser que tenha ainda mais algum irmão que queira se expressar. Então, fiquem à vontade. Irmãos que precisarem se conectar, decorrência do horário, que já vai avançando, e quem mais algum irmão que quiser se expressar, por favor, teremos alguns minutinhos a mais. Obrigado, irmãos. Fiquem à vontade.